Em junho de 2026, na Eslováquia, arqueólogos publicaram a descoberta de uma pilha de corpos, 77 no total. Essa descoberta foi suficiente para causar certo barulho, não só pelo número de corpos, mas também pelo jeito em que estavam, pois estes se encontravam sem suas cabeças. Execução coletiva, você pode perguntar. Mas o que os arqueólogos realmente descobriram foi que essas cabeças foram removidas com ferramentas afiadas, de forma precisa e metódica, o que fez muitos considerarem que possa ter sido parte de algum ritual primitivo. E até hoje não se sabe ao certo que tipo de motivação estava por trás desse ato. Os corpos são de aproximadamente 7.000 anos atrás, antes da escrita, antes da civilização como conhecemos hoje. Eram muito provavelmente agricultores, membros de uma das primeiras comunidades sedentárias da Europa Central. Pessoas que estavam passando por um momento decisivo da história humana. Nessa época, nosso estilo de vida estava em mudança. Muitos entre os humanos estavam lentamente abandonando sua vida nômade como caçadores-coletores para o estilo de vida sedentários e agrários. Esse processo gerou transformações em todo grau na nossa espécie, desde biológicas até sociais. Mudanças que podem ter favorecido o florescimento de rituais e ideias como a citada. Esse período foi a maior revolução da história humana, e hoje nós falaremos dele, a Revolução Neolítica. Então fica aí que nós já vamos começar. Há cerca de 10.000 anos atrás, a maior parte da humanidade consistia em caçadores e coletores, ou seja, pessoas que ainda não produziam seu próprio alimento, dependiam da natureza para buscar o que comer, seja através da caça de animais maiores ou da coleta de frutos e plantas comestíveis. A maioria de nós eram nômades, ficávamos em determinado lugar, exauríamos o que precisávamos dele e depois partíamos para outro. Conflitos entre grupos humanos também ocorriam, competindo por recursos e por territórios. A essa altura, havíamos vencido a corrida evolutiva do gênero Homo. Os Neandertais já estavam extintos. Outras espécies que podem ter convivido conosco também já tinham desaparecido. O que fazia do Homo sapiens o topo da cadeia alimentar? Não necessariamente pela nossa força individual, mas por estarmos sempre em grupo e por conseguir manipular instrumentos como lanças, ferramentas e até o fogo. Porém, é um equívoco você pensar que nos limitávamos a selvagens, que vagavam saqueando terra após terra. Em diferentes partes do globo, a mudança chegava como um trem. Como deve saber, a Terra passou por momentos de era do gelo. E nós, a humanidade, já resistimos a algumas delas. Foi durante esses períodos que a natureza nos testou contra nossos limites e que nós nos espalhamos por cantos ainda não alcançados pelo gênero Homo na Terra, como as Américas, quando o Estreito de Bering virou uma ponte de terra. Quando a última era do gelo acabou, a Terra entrou num período de aquecimento, e o clima dos primeiros milhares de anos foi ótimo, algo tranquilo, um período transitório. Nessa época surge uma das culturas mais importantes nesse caminho inicial, os Natufianos. Os Natufianos viviam no Oriente Médio, região do atual Levante, que compreende países como Israel, Palestina e Jordânia. Essa cultura vivia como caçadores e coletores, porém eles se diferenciavam de seus pares. Caso a história fosse medível via uma linha reta, os Natufianos seriam provavelmente um dos povos mais avançados do seu tempo. Esses caçadores-coletores foram geniais ao perceberem que, se você só comer e ir embora, é desnecessariamente cansativo. Eles foram pioneiros em não só coletar a comida, como estocá-la, criando versões primitivas de silos e moedores de grãos, possibilitando que, mesmo ainda sem a capacidade de cultivo da comida, ainda poderiam viver como sedentários e não mais como nômades. Os natufianos, como agora viviam em um lugar fixo, passaram a montar moradias fixas, construindo casas feitas de madeira, pedra, pele, lançando as bases para o que futuramente seriam as construções de cidades na antiguidade. Outro ponto a se considerar da cultura natufiana vem de eles já trabalharem com símbolos e religião. No início desse vídeo, eu mencionei a descoberta de sítios arqueológicos que aparentavam possuir características ritualísticas. Bom, aqui nesse período, esse tipo de coisa já existia. Na verdade, se fizermos uma boa volta no tempo, encontramos sinais da humanidade usando símbolos e rituais desde muito antes. Os primeiros talvez tenham sido os ritos funerários. Enterrar os mortos, às vezes com seus objetos pessoais. Foi uma das primeiras formas de ritual de passagem daqui, desse mundo, para algum outro lugar, o desconhecido. Claro, sem necessariamente usarem essa lógica diretamente, mas algo mais sutil em seus subconscientes.
Até os neandertais pareciam utilizar-se de ritos funerários para enterrar seus mortos, uma espécie diferente da nossa, mas ainda assim com semelhanças. Podemos observar a grande síntese da ideia que a religião antecede a civilização através de um sítio arqueológico na Turquia, que se chama Göbekli Tepe. Peço perdão porque provavelmente falei errado. Bom, antes de ser descoberto um sítio arqueológico naquele local, a montanha de Göbekli Tepe era chamada pelos cultos locais como Jire Mirazan, a colina dos desejos, sendo considerado um local sagrado. Um detalhe intrigante, como perceberão mais à frente. Foi nos anos 90 que o local começou a ser academicamente pesquisado. O que foi descoberto ali revolucionou a arqueologia, pois uma construção grande ficava ali, um templo construído em formato de círculos. Seu design já revelava detalhes que conhecemos hoje em nossos templos, como um centro cerimonial, onde provavelmente era o epicentro de cerimônias, sacrifícios e oferendas. Mais recentemente, foram descobertos mais detalhes desse sítio, como possíveis construções de residenciais em volta dele, marcando o início de uma sedentarização dos locais, talvez para estar em maior proximidade com o templo e, portanto, com o divino. Mas um detalhe interessante é que, mesmo se passando mais de 10 mil anos de seu uso inicial, os povos modernos mantiveram o senso de sagrado com relação àquele local. Talvez por lá tenha algo que atraia pessoas a verem o transcendente dele. Talvez memórias ancestrais presentes no povo, impossível dizer. Mas Göbekli Tepe revela detalhes importantes sobre o surgimento da sociedade organizada através da religião. É por volta desse período que o clima que antes era agradável e favorável à vida humana começou a mudar. A Terra, que vinha aquecendo desde o fim da Era do Gelo, de repente despencou de volta para o frio. E quando eu digo de repente, não falo de milênio, eu falo de décadas. Em poucos anos, o planeta mergulhou de novo num frio rigoroso. Esse período foi chamado de Younger Dryas. E cientistas sabem dele através de análise de gelo e de outros materiais na Groenlândia, que registram essas mudanças bruscas de temperatura. Esse resfriamento veio acompanhado de aridez, causando secas em várias regiões da Terra. E junto delas veio o terceiro cavaleiro do Apocalipse, a fome. Com um ar mais secos, muitos dos recursos vindos de plantas, que ainda não eram plantadas, elas ainda permaneciam em suas condições normais de natureza, ficaram escassos, com menos florescimento de grãos e frutos. Isso, claro, também afetou a fauna, pois os animais herbívoros igualmente se viam com pouca comida. Essa situação fez com que os grupos humanos precisassem se adaptar, e um processo simultâneo em várias partes do Oriente Próximo entrou em movimento, na Ásia Menor, no Levante e em outras regiões. Os caçadores-coletores perceberam que seu estilo de vida se encontrava ameaçado pelas mudanças do clima. No Oriente Médio, onde alguns povos sedentários já residiam, começaram a coletar os mesmos alimentos que comiam havia anos, trigo, grãos, e observaram o ciclo de vida da planta: enterrar, água, tratar, cresce. Digo isso de forma muito resumir um processo de plantio. Esse trabalho começou em encostas de montanha, onde os grãos já cresciam naturalmente, e se espalhou entre as fileiras humanas, tanto entre os povos que já residiam em local fixo, quanto entre os nômades. Estes últimos, agora, devido à necessidade de plantio e cuidado, foram se adaptando a um outro estilo de vida, o sedentarismo. É possível que em regiões mais áridas, povos tenham começado esse processo ao redor de oásis, que, como sabemos, são naturalmente bons para plantio. Esse processo todo foi uma revolução, pois não só mudamos o nosso estilo de vida, mas a nossa biologia como um todo. Quanto mais plantávamos, mais aprendíamos sobre as plantas. E com isso conseguimos fazer ações como cruzamento entre espécies de planta e mapeamento de áreas mais férteis ao plantio, dando origem a espécies completamente novas, mudando a paisagem e o bioma. Quanto a nós, a mudança de estilo de vida trouxe todo tipo de novidade. Em grupos nômades, havia sempre um grupo de indivíduos que ficava sem trabalhar, não por preguiça, mas por incapacidade. Os idosos, que já não possuíam força, as crianças e outros. Esse grupo acabava dependendo dos adultos jovens para trazer comida ou lutar. Agora, com um estilo de vida sedentário e com plantações, o idoso que antes ficava sem poder fazer nada poderia trabalhar nas plantações, ou moendo grãos. Crianças também poderiam ajudar nesse processo. Você ficar parado sem a necessidade constante de locomoção também te dava mais tempo livre, o que os nossos ancestrais investiram em especializações. Você tinha mais tempo para estudar, desenvolver técnicas, criando as primeiras versões de profissões especializadas, como engenheiros, arquitetos e, eventualmente, escribas e contadores de história.
Claro, é ingênuo pensar que esse processo foi rápido ou muito menos que foi 100% positivo. Nos primeiros anos de mudança, é bem provável que os humanos tenham sofrido com bactérias e pragas que vinham com as plantações, tipos de doença que o nosso corpo até então não tinha tido contato, e por isso muitos já tenham perecido nos primeiros anos. Além disso, também vimos mudanças na própria biologia humana, com uma piora na nossa alimentação devido a uma menor variedade de comidas, gerando anemias e, para além disso, nosso esqueleto diminuiu de tamanho, com pessoas tendo menores estaturas e nosso crânio ficando mais apertado, resultando em doenças bocais à época. Nesse período, também é possível que tenha surgido a formação de elites, aqueles que lideravam os grupos humanos. E é igualmente crível que, visto que algumas plantações tenham dado excedentes, os líderes dos diferentes grupos humanos tenham competido entre si por quem tinha a comunidade mais farta, através de grandes banquetes. Fator este que pode ter ajudado a expandir a agricultura entre diferentes grupos humanos, já que seu grupo ter mais comida que o outro virou sinônimo de status. Com esse surgimento de elites e maiores agrupamentos sociais, os diferentes grupos humanos começaram a se diferenciar mais uns dos outros, não em sentido biológico, mas social. Afinal, cada comunidade adotou características próprias, com suas necessidades e experiências, e sua competição atravessou o campo do apenas tenho mais que você, e entrou em termos bélicos, pois às vezes o jeito mais eficiente de ter mais que os outros é saqueando e roubando. Batalhas aconteciam por recurso e, como disse Heráclito, a guerra é o pai de todas as coisas. A sociedade se estratificou com castas próprias de guerreiros e hierarquia dentro dessa casta. Um líder que tivesse falhas na defesa ou conquista de recursos seria descredibilizado pelos seus pares. As coisas que aconteciam aqui na Terra eram já muito atribuídas a deuses. Os arquétipos que veríamos em religiões futuras já eram presentes, porém passam a ser melhor organizados. Usando uma mitologia grega para explicar, Deméter e Ares, deus da agricultura e deus da guerra. Como vimos antes, a religião já existe para essas pessoas, através de templos e rituais. Os deuses não vinham da necessidade de ajuda ou de explicar, era o contrário, as coisas provinham dos deuses. A plantação não ficou ruim porque Deméter ficou brava. Deméter ficou brava, logo a plantação ficou ruim. Com isso, também vieram classes de sacerdotes nas sociedades humanas. Diferente de xamãs, sacerdotes como classe, com uma teologia mais desenvolvida e adaptada para o novo contexto. Em determinado momento, a sociedade já lembrava um pouco do que nós vemos em civilizações antigas, com classes de construtores, soldados, engenheiros, sacerdotes, reis. Os prisioneiros capturados em batalhas contra grupos rivais também acabavam entrando nessa nova sociedade, como escravos. Pessoas que fariam os piores trabalhos, os mais exaustivos e degradantes, tudo isso culminou com os grupos humanos que se estabeleceram próximos aos rios Tigre e Eufrates, na região que foi chamada de Suméria. Estes grupos acharam uma terra ótima para plantio e bem localizada, criando cidades como Uruk, cada uma com os seus líderes. Com o passar dos séculos, estes grupos criaram a chamada escrita, onde suas trocas comerciais, histórias e tudo o que desejassem poderia ser catalogado. Um marco na história humana que seria replicado por muitos povos no futuro e permitiria o florescimento da vida como conhecemos. Os sumérios são considerados a primeira civilização organizada da história, porém isso é para outro vídeo. Retomando o início do vídeo, talvez nunca saibamos com certeza o que os 77 corpos decapitados eram. Um ritual? Um resquício de uma guerra? Não sabemos. Porém, aquelas pessoas viveram num período de grande transformação na vida humana, sendo figuras ativas na maior revolução já vista na história. Uma que encerrou estilos de vida e povos inteiros, mas deu à luz a outros completamente novos. Talvez os descendentes daquele povo ainda estejam aqui, caminhando entre nós, entre vários continentes, levando o fogo da humanidade adiante mais uma vez. Bom, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais. Não se esqueça de ver nossos outros vídeos e até a próxima. Valeu!